Fala rapaziada, tudo beleza? Ó, nessa videoaula nós vamos falar de impulso e quantidade de movimento. Bom, sai daí não, hein? Assiste esse vídeo. Bom, vamos começar falando sobre o impulso de uma força, né? O impulso, né, ele é dado por essa fórmula aqui, ó. O impulso é igual à força aplicada vezes a variação do tempo da aplicação dessa força, tá? O impulso está muito presente no nosso dia a dia, né? Ao saltarmos, né, nós exercemos um impulso, uma força, né, durante um tempo de contato para que possamos sair do chão, tá? Ao chutarmos uma bola, né, te aplica um impulso. Tem um certo tempo ali que você aplica uma força em contato com a bola, né, seu pé e a bola, um certo tempo, mesmo que seja um tempo bem pequeno, em segundos, né, você aplica nessa bola para poder aplicar um impulso nela, tá? O impulso, ele é uma grandeza vetorial, tá? Então eu destaquei aqui com a setinha aqui em cima, assim como a força também, tá? Lembrando que a gente pode substituir essa força aqui, tá? Só para destacar para vocês, segundo a lei de Newton, né? Força, as forças resultantes, na somatória das forças que atuam no corpo, é igual a massa vezes a aceleração, tá? Só para relembrar, tá bom? Então, o impulso é igual a força vezes a variação do tempo. Uma grandeza vetorial, então ela possui um valor associado a ela, né? Um módulo, direção e sentido. Só para relembrar, direção vertical, horizontal, né? Inclinada, sentido para cima ou para baixo, direita, esquerda, beleza? Então, como aqui eu tenho uma unidade de medida de Newton e tempo, né, em segundos, eu tenho uma unidade de medida de Newton segundo, tá? Newton, Nzinho, vezes segundo S. Por que eu coloquei esse gráfico aqui, né? Vamos explicar agora. De onde surge essa fórmula aí, né? Impulso é força vezes a variação do tempo. Daqui, ó. Se eu aplicar ao longo de um certo tempo uma força, né, para que eu tenha aí um impulso, ó. Deixa eu colocar aqui com a ajuda da minha régua. Pronto. Olha o que vai acontecer, né? Aqui pode ser que eu tenha uma força de 100 newtons, tá? Vou botar só o 100 aqui, que o newton já está aqui na unidade de medida. Então aqui, vou botar um tempo de 10 segundos, né? Então, força 100, tempo 10. Então, 100 vezes 10, 1000 newtons segundos de impulso, tá? Aqui eu tenho uma força que foi aplicada constante de 100 newtons ao longo de 10 segundos no contato. E olha só que interessante. Então aqui, ó, eu tenho uma área sobre essa variação dessa força, tá vendo? Então, que área eu tenho aqui, né? Aqui eu tenho a área do retângulo, base vezes altura. Então, eu sei o seguinte, ó, que o impulso ele pode ser dado pela área do gráfico, né? Aqui, como é uma área do retângulo, então eu posso dizer que o impulso é a base vezes a altura. Nesse caso, a base é o tempo e a altura é a força aplicada, tá bom? Isso porque a gente vai encontrar, né, gráficos que podem ter aí um triângulo retângulo, beleza? Trapézio, então você tem que ficar bem atento a essas informações no exercício, tá? Vou só apagar o quadro aqui rapidinho para a gente falar de quantidade de movimento. Galera, quadro apagado, então quantidade de movimento, né? Quantidade de movimento é também uma grandeza vetorial, né? E ela é dada pelo produto da massa de um corpo vezes a sua velocidade, tá? Fiquem atentos que se um corpo está em repouso, sua velocidade é zero. Então, não tem quantidade de movimento, tá? Para eu associar a quantidade de movimento de um corpo, né, ele precisa estar em movimento, tá bom? Então, fiquem atentos também, ó, para a unidade de medida, né? Massa, quilograma, tá? E velocidade, metros por segundo. Com isso, a unidade de medida da quantidade de movimento vai ficar quilograma, metro, segundo, tá bom? Bom, a quantidade de movimento ela é bem simples, tá? Logo que a gente vai avançar agora para o teorema do impulso, depois vem a parte de colisões, né, de choques, aí a coisa muda um pouquinho,
Tá? Agora, o teorema do impulso é bem simples. Deixa eu destacar aqui o quadro. Nós vamos associar a fórmula do impulso com essa fórmula da quantidade de movimento, muito utilizada em questões de concurso, tá? Eu posso dizer, né, pelo teorema do impulso, deixa eu escrever aqui direitinho, teorema do impulso. Eu posso escrever o seguinte, ó, que o impulso é dado pela variação da quantidade de movimento de um corpo. Por que isso, né? Um corpo, ele pode estar lá com sua massa, né? Não mudar a sua massa, mas alterar a sua velocidade ao longo de um trajeto, ao longo da aplicação do impulso, né? Ele pode começar com uma certa velocidade e depois variar para uma outra velocidade, tá bom? Então, com isso, eu posso descrever dessa forma. Deixa eu destacar essa daqui, que é importantíssimo, porque se a gente sabe que a variação, né, o deltazinho aqui, o triângulo na física, é o final menos inicial, e a gente sabe a fórmula do impulso e sabe a fórmula da quantidade de movimento, a gente consegue pegar esse teorema bem fácil, né? Então, ó, o impulso ele pode ser dado pela massa vezes a velocidade final de um corpo menos a massa vezes a velocidade inicial de um corpo. Olha lá, variação, massa vezes velocidade, quantidade de movimento, velocidade final menos velocidade inicial, tá? Se o corpo não variar a massa ao longo da aplicação do impulso, né? Então eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar essa massa em evidência. E aqui dentro, ó, parênteses, eu vou ter o seguinte, tá? Lembrando que eu posso abrir aqui o impulso também, né? Posso colocar a força vezes a variação do tempo. Então, ó. E detalhe, se eu tenho variação da velocidade, né? Eu tenho uma aceleração, então eu posso abrir aqui também, ó. Eu posso colocar a segunda lei de Newton. Massa vezes a aceleração vezes o tempo. Olha aí. Velocidade final menos a velocidade inicial. Beleza? E aí, mais legal ainda, olha só. Se o corpo, né, mesma massa aqui, se eu cortar, porque eu vou passar para lá dividindo, então é simples de tirar. Se eu passar o tempo para lá, olha o que eu vou ter, olha a fórmula que eu vou ter aqui, ó. A aceleração é igual a velocidade final menos a velocidade inicial sobre a variação do tempo. A gente chega do teorema do impulso, a gente chegou aonde? Na fórmula da aceleração, tá? Nós vimos lá na parte cinemática, beleza? Claro que para poder pegar todo esse conteúdo é sempre bom fazer exercício, né? Então, dona Gertrude, solta o primeiro exemplo aí para a rapaziada. No exemplo 1 da Exam do Rio Grande do Norte, né, tem aí um gráfico, tá? No eixo Y a força em Newton, né? E no eixo X o tempo em segundos, tá? Variando de 0 a 100 na força em Y e de 0 a 10 no tempo segundo em X, tá? Aí está dizendo o seguinte, o gráfico mostra a variação do módulo da força resultante que atua num corpo em função do tempo. A variação da quantidade de movimento do corpo nos primeiros 10 segundos em quilograma-metro por segundo aí são dadas as opções, tá? Olha que está tudo aí escrito em notação científica, tá bom? Vamos fazer juntos. Então, no exemplo 1 temos o seguinte, né? Temos aqui o gráfico do exercício, tá bom? Do exemplo. E vemos aqui, ó, força em Newton, no eixo Y, tempo segundos, no eixo X. Ele quer saber o impulso, né? Ao longo dos 10 segundos, beleza? Então, vamos lá. Deixa eu trocar aqui de caneta. Aqui, ó, eu tenho uma área. O impulso, nesse caso, corresponde a essa área. Que área que eu tenho aqui? Um triângulo retângulo, né? Então aqui o impulso será dado pela essa área. E no caso do triângulo retângulo, qual é a área? Base vezes a altura dividido por 2. Beleza? Então aqui eu vou colocar, né? O impulso é igual. Qual é o valor da base? 10. Qual é o valor da altura? 100. Vai dar 1000, né? Dividido por 2, 500. Então o impulso aqui é de 500 newton segundos. Aí quando eu observar as alternativas, estão todas as notações científicas, né? Então é o seguinte, se eu andar aqui, ó,
aqui está a vírgula, beleza? Se eu andar uma, duas casinhas para a esquerda, vai ficar dessa forma, ó. Impulso é igual a 5 vezes 10 a segunda newton segundos, que é a alternativa B, tá? Então, Gertrude, solta o próximo exemplo aí para a rapaziada, vamos lá. O exemplo 2 da UESB da Bahia diz o seguinte: um projétil de massa de 20 gramas é disparado perpendicularmente contra uma porta de madeira de 8 centímetros de espessura. O projétil atinge a porta com velocidade de 250 metros por segundo, velocidade inicial, e abandona com 150 metros por segundo, velocidade final. Olha o que ele pede: o módulo de impulso que o projétil recebeu ao atravessar a porta em newtons segundo foi de... então as opções aí, tá? Então vamos fazer juntos. Então, galera, coloquei aqui, ó, os dados do exemplo 2, tá? A gente não precisa se preocupar com a espessura da porta da qual esse projétil atravessou, tá bom? Agora a gente tem que ficar sempre o seguinte: o que ele entrou nessa porta, né? Bateu uma velocidade de 250 metros por segundo e saiu com 150 metros por segundo. Ele quer saber o impulso, né? Depois de sair dessa porta. Primeira informação, vamos passar essa massa aqui para quilograma, beleza? Então eu vou ter que andar uma, duas, três casas aqui, porque, né, eu tenho que dividir por 1000 para passar para quilograma, beleza? Então eu vou ter o seguinte, ó, uma, duas, três, a vírgula, e aqui eu vou adicionar um zero, tá? Então eu vou ter o seguinte: 2 vezes 0 vezes 10 é menos 2 quilogramas. Beleza? Primeira informação importante. Segunda é o seguinte, ó, como ele variou a velocidade, né? E aqui no caso manteve a mesma massa, né? Quando entrou e quando saiu da porta, eu sei que pelo teorema do impulso, que o impulso pode ser dado pela variação da quantidade de movimento, tá? Então eu posso escrever assim, ó, o impulso é igual a quantidade de movimento final, né, que é a massa, vezes a velocidade final, nesse caso não variou a massa, beleza? Menos a massa vezes a velocidade inicial, tá? Então vamos lá. Agora eu vou substituir os valores. O impulso é igual a massa, que é 2 vezes 10 a menos 2. Uma informação importante, né, para facilitar aqui a conta, tá? Eu posso isolar essa massa. Deixa eu colocar o passo a passo, né? A gente tratou disso, mas uma massa não variou. Posso escrever assim, ó. Massa, coloca ela em evidência, né? Velocidade final menos a velocidade inicial, tá? Vamos sempre ficar atento a isso. Então, o impulso é igual a massa, 2 vezes 10 a menos 2, vezes a velocidade final, que foi 150 menos 250, tá? Aí vamos aqui, o impulso é igual a 2 vezes 10 a menos 2 vezes, vai ficar negativo, né? Subtrai e dá o sinal do maior, então vai ficar menos 100, beleza? Ó, vou fazer o passo a passo para a gente tratar a matemática, assim como eu tive o cuidado de colocar a massa aqui em evidência, tá? Então o impulso é igual a 2 vezes 10 a menos 2 vezes... Como é que eu posso escrever esse 100 em notação científica, né? Menos 1 vezes 10 a segunda. Que eu vou ter que andar aqui, ó, as casinhas para a esquerda. Beleza? Então, vamos lá. Notação científica, né? Multiplico aqui o 2 pelo menos 1. Menos 2. Repito a base, somos expoentes. Só que é o seguinte, quando eu somar os expoentes, né? Menos 2 com 2 dá 0. 10 elevado a 0 é 1. Então, não preciso me preocupar com eles agora. Tranquilamente, newton segundos, tá? Aí presta bem atenção, não tem lá o valor negativo nas alternativas, né? Tem um 2 na alternativa A. Só que ele quer o módulo do impulso, né? Esse impulso ele é dado em módulo. Então, ó, o impulso é igual a 2 newton segundos. Deixa eu colocar o zero aqui para ficar padrão. Ajeita aqui, professor, para ficar mais bonito. Vamos lá. 2 newton segundo, beleza? Alternativa A. Então, galera, se gostou desse vídeo, dá um joinha, um curtir aqui, por favor, para ajudar esse professor. Se inscreve também no canal se não é inscrito. E não deixa de me seguir lá no Instagram, né? @prof_gabriel_ek. Até a próxima!